você não se posiciona para fazer bonito para os outros, porque isso não se sustenta ao longo do tempo. Você se posiciona porque você acredita de verdade que aquilo é o certo. Eu sou Ana Seneviva, CEO da Hora Educação. É o que a gente sempre fala também no mundo corporativo, não basta você fazer e você ser bom, você tem que mostrar que você é bom e isso muitas vezes exige posicionamento. Eu sou a Mônica Seulin, sou do marketing da Hora e eu sou millennial. Paciência é um dos derivados que vem de benefício de você estar no TED, mas de pensar mesmo. Eu sou a Mariana Gomes, sou gerente de projetos de marketing da Hora e eu sou geração Z. Bem-vindas e bem-vindos a mais um Happy Hour da Call. Nesse episódio a gente vai falar de escolhas, mas não só aquelas da sala de reunião. A gente vai falar das escolhas que atravessam a vida inteira. Desde onde você coloca sua energia até com quem você divide a vida. Porque no fim das contas, essas decisões moldam a sua liderança, a sua presença e o seu legado. Então prepara a sua taça e vem para essa conversa. Inteligência artificial no tribunal. Até onde vai a tecnologia? Num caso real em Nova York, um homem tentou levar um advogado de inteligência artificial ao tribunal, mas a juíza barrou na hora. O episódio mostra os limites da adoção da inteligência artificial em ambientes regulados e a importância da liderança responsável. Não, real, assim, o vídeo de onde se inspirou esse assunto foi assim. A pessoa, tipo, a juíza tá ali, tá vendo o réu pela tela, e tá vendo o advogado pela tela e o réu tá presente. A advogada começa a falar blá, 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 blá. Aí ela fala assim, mas isso aqui é uma pessoa de verdade? Tipo, aí o cara fala, não, isso aqui é meu advogado. Aí ela fala assim, não, mas seu advogado é uma pessoa? Aí ele fala, não, inteligência artificial, não sei o quê. Aí ela fala assim, você não venha na minha corte tentar promover o seu business, porque se você desenvolve programas de inteligência artificial, isso aqui não é um lugar para você fazer isso. Você acha que isso aqui é uma... Tipo, só falta falar, você acha que isso aqui é uma palhaçada? Tipo, exatamente, a casa da mãe Joana. Então, e aí eu queria conversar com vocês sobre, gente, os limites de usar a inteligência artificial no sentido de fazer a inteligência artificial substituir um ser humano. Porque o cara, assim, você tá num tribunal, é óbvio que você tem coisas em risco ali, né? Tipo, se o seu advogado não te defender direito, se você não se apresentar bem para o juiz, etc., podem ter consequências graves. E o cara ousou levar uma inteligência artificial representando juridicamente como advogado. Até onde vocês acham que é o limite que a gente pode substituir o humano por uma inteligência ou não? Nossa, é uma zona muito cinzenta, né? Porque eu penso assim, com certeza não existe uma legislação que proíba expressamente um advogado de inteligência artificial. E aí? Como não existe uma legislação que proíba um líder de inteligência artificial? Então, porque é muito novo. Então, o que é que vai respaldar esse limite? Vai ser baseado em quê? Porque precisa de critério para dizer até que ponto vale ou não. Porque se for uma coisa subjetiva, aí vai virar a casa da mãe Joana. Então, o que me preocupa é muito isso, porque se a gente for pensar, a velocidade em que se legisla, né, em que se criam regulamentações para as coisas, é muito mais devagar do que a evolução da tecnologia. Então, não vai acompanhar. E isso me preocupa muito, de onde vamos parar. E pensar assim que, pelo menos no caso de IA no tribunal, eu vejo que o advogado é uma figura que ele tem a humanidade. Ele não é uma máquina que vai desconsiderar coisas que só um ser humano consideraria. Então, acho que talvez pensar nesse lado até onde o ser humano pode pensar e até onde uma máquina pode pensar. Eu pessoalmente, não gostaria de ser atendido, sei lá, por um médico de inteligência artificial. Tipo, ele não vai ter a questão da humanidade, a soft skill ali pra me atender. Uma psicóloga de inteligência artificial, acho que não. E o que mais me incomoda nessa situação toda não é nem ser inteligência artificial versus o ser humano. É você não ter sido avisado com quem você estava tratando. E você ter que descobrir no meio da conversa que, na verdade, não era uma pessoa de verdade com quem você estava falando. Então, eu acho que, por exemplo, eu não tenho tanto problema, não teria tanto problema de ser atendida por um médico de inteligência artificial, desde que eu tivesse ido lá para ser atendida por um médico de inteligência artificial. Mas o fato de não saber se aquilo é uma pessoa de verdade,
ou se aquilo é um chatbot programado, tipo, igual, sei lá, né, o negócio da Judite, né, tipo... Vocês já viram aquela propaganda da Vivo, da Judite? O cara fala com a Judite e a Judite vai... E agora a Judite agora pede pra ele, resolve os problemas da vida dele, porque agora ela virou uma inteligência artificial, ela não é mais a atendente do telemarketing. Mas então eu acho que assim, desde que eu saiba que a Judite é uma inteligência e não uma pessoa, eu tô ok pra ser tratada pela inteligência. O que eu acho errado é você tentar fazer a inteligência se passar por uma pessoa e não contar para quem está sendo atendido ou para quem é o destino daquela inteligência, que essa é a dinâmica que está acontecendo. Sim. Tem um filme sobre isso que de fato se passa em 2025, e, tipo, ele não é antigo, mas passa em 2025, que é sobre um cara que ele se apaixona por uma inteligência artificial, só que ele acha que essa inteligência só fala com ele. E aí é meio como seres humanos se tornam dependentes da inteligência artificial. É aquele filme Hair, não é? E acho assim, muito, muito interessante, porque a gente vê o que acontece agora. As pessoas estão se tornando dependentes e achando que é o seu melhor amigo. Gente, os terapeutas estão morrendo de medo de serem substituídos pelo ChatGPT. Tipo, porque hoje já tem estatísticas dizendo que tem mais gente que faz terapia com o ChatGPT do que com terapeutas credenciados que estudaram pra fazer isso, etc. Sim. Você fala assim, cara, isso é assustador. Sim. Acho que é um medo de seu trabalho ser roubado, e aí acho que isso também já vai para um lado corporativo da questão também, porque pelo menos na hora que a gente tem essa liberdade de usar a inteligência, porque ajuda na nossa produtividade você fazer mais com... Não precisar se matar por isso, não deixar corpos no caminho. Então... Nem toda empresa tem essa visão e tem essa liderança que vai guiar para o uso da inteligência, né? Então, é algo bom de se pensar também, porque é justo o medo dos terapeutas, porque o negócio está evoluindo muito rápido. Nossa, eu vi esses dias, foi publicado no Instagram, mas eram prints de um grupo no Facebook, parecia ser um grupo de mulheres que pedem conselhos, esse tipo de coisa. E eram vários prints de vários depoimentos de mulheres diferentes que estavam lá pedindo ajuda porque tinham se apaixonado pelo ChatGPT. Porque começaram a conversar, e daí o chat começou a conversar como se fosse uma pessoa, e elas se prenderam naquele ciclo, elas estavam pedindo ajuda real, assim. E tipo, meu Deus, e agora? Agora eu não quero sair de casa pra encontrar pessoas porque eu prefiro ficar conversando com o ChatGPT. Gente, isso é muito assustador. A gente não tem preparo, a gente não tá preparado emocionalmente pra uma inteligência artificial tão humanoide, assim, sabe? Porque o ChatGPT conversa com a gente como se ele fosse uma pessoa. E, sei lá, a gente não tá preparado pra isso, eu acho. Black Mirror. Total! Muito Black Mirror. Não, e aí entra numa... A gente tava nessa conversa anterior, né? De tipo, gente, quem é que vai sobreviver nesse mundo? E como é que tem gente que tá viva até hoje, né? Eu tava falando do exemplo daquela pessoa lá. Que, tipo, vocês não vão saber do que eu tava falando antes. Bastidores. Mas é um pouco disso. As máquinas vão ter que ser programadas para interagir adequadamente com os humanos, mas os humanos também vão ter que se educar sobre como interagir com as máquinas e saber estabelecer os limites. Até que tipo de interação eu permito e até convido e gosto de ter com uma máquina e que tipo de interação eu não admito que seja uma máquina que faça comigo. Sim. Eu tô tentando lembrar, outro dia eu fiquei muito indignada com algo que me propuseram que era a máquina que ia fazer, mas agora eu não tô lembrando. Não era na Rappi? Alguma coisa assim? Exatamente! Eu tive um problema que o cara do Rappi entregou na minha casa, ele ia entregar na minha casa minha entrega, e aí, porque eu demorei 5 minutos pra passar o código, porque eu tava numa reunião, ele pegou e simplesmente... Aí eu peguei e falei assim, vou passar o código pra você por aqui e você entrega. Porque eu deixei ele esperando 5 minutos, ele pegou o código, virou as costas e foi embora com minhas coisas. E aí, como eu tinha passado o código... Sim! Tipo, pelas regras do Rappi... Sim, entregou. Eu não fui roubada. É. E aí eu fui falar com o atendimento do Rappi, que era um chatbot. Aconteceu isso, tal coisa, eu demorei 5 minutos, a pessoa ainda estava lá quando eu passei o código, só que quando eu passei o código, ela virou as costas e foi embora com minhas coisas. E eu falo assim, não, mas você passou o código, não passou?
E você entende que o código... Eu falo assim, moça, eu Não é. entendo tudo. Tipo, eu não sou burra, eu entendo tudo que aconteceu. Você entende o que eu tô dizendo que aconteceu? Eu não quero minhas compras de volta, porque eu entendo que existe um acordo que se eu passo o código é porque eu já recebi as compras. Eu entendi isso. Mas você está entendendo que eu estou denunciando uma pessoa que agiu inadequadamente, de má fé e que trabalha para sua empresa? Você está entendendo isso? Ah, não, então seu problema está resolvido. Então, tipo, zero reconhecimento de que tinha algo mais para ser feito ali. E para mim, isso é uma falha da programação do sistema, porque eu acho que se eu estivesse falando com uma pessoa, muito provavelmente a pessoa teria minimamente falado assim, parece que tem alguma coisa que precisa ser endereçada ou escalada num outro nível, entendeu? Então, vamos dar andamento a essa conversa, vamos aprofundar o caso, entendeu? Sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Porque não era sobre as regras versus, quero que você rápido descumpra as regras e me devolva a minha compra. Não, era sobre, gente, aconteceu uma situação imprevista, que não tá na programação de vocês e que talvez vocês devessem dar conta, porque se vocês não derem, continua uma pessoa agindo de má fé em nome da sua empresa na rua por aí. Sim. E não chegou a ter a opção de você escolher falar com um atendente humano? Não! Ah, esse que é o pior. Porque eu adoro atendimento de bot. Eu adoro, porque é prático, entendeu? Porque às vezes se há um atendente despreparado pra te atender, é pior do que um robô. Porque ele vai lá ficar falando um monte de coisa que você não quer saber e ir atrasando. Então, pra mim, o atendimento perfeito é quando é por robô, mas você tem a opção de falar com um atendente a hora que você achar necessário. Aí pra mim é perfeito. Mas você não ter essa opção é complicado. Não, nesse caso eu não tive a opção, fiquei bem chateada. Que horror, meu Deus. Vamos pro próximo tema? Gente, eu amei, mas... engraçado. O valor do tédio. O professor Arthur Brooks afirma que tédio é um recurso essencial para a criatividade. Pausas e momentos de vazio aumentam a inovação e resolução de problemas. Na verdade, ele estava falando, né, como as pessoas estão com dificuldade de lidar com o tédio, elas estão fugindo do tédio, como se cria cada vez mais produtos e distrações para encher os espaços vazios da vida das pessoas, porque as pessoas estão, assim, parece que numa luta contra os momentos de vazio. E ele estava falando exatamente o contrário, ele estava falando, não, mas na verdade os momentos de vazio deveriam ser desejáveis e eles são necessários. Sim. Vocês têm medo de tédio ou vocês gostam do tédio? Eu adoro. Eu adoro. Assim, ainda é um pouco desconfortável, às vezes, porque dá aquela, acho que, pra mim, assim, e se eu pegar o celular? Às vezes você tá no ônibus, não vou pegar o celular agora, mas eu fico o tempo todo, e se alguém mandou alguma mensagem? Mas pra mim, o tédio, pelo menos criativamente, é essencial. Assim, eu fiz uma tarefa, preciso fazer outra em seguida, eu vou parar, sei lá, vou lavar a louça, ficar sem pensar nada e voltar depois. Nossa, eu lido super bem com tédio também, e eu acho que é uma das habilidades mais importantes que a gente tem que desenvolver. Ontem eu tava ouvindo um podcast de duas meninas que são irmãs e são mães, e elas estavam falando sobre criação de filhos e tal, e aí uma delas falava assim, eu não preciso ensinar o meu filho, ela tem um filho de 3 anos, eu não preciso ensinar meu filho a mexer no celular, porque isso ele vai aprender naturalmente, mas eu preciso ensinar ele a ficar entediado, porque isso ninguém ensina, e isso, assim, a gente vive, né, nessa vida de hiperestimulação, isso é muito importante. E eu acho, assim, minha previsão é que estamos criando uma geração que não vai saber lidar com o tédio. Porque uma coisa que me chama muita atenção, por exemplo, hoje as crianças assistem desenho no YouTube. Quando aparece o comercial, elas ficam desesperadas para pular o comercial. Eu, quando era criança, não tinha YouTube, eu assistia na TV. Então, o desenho que eu queria era no dia marcado, naquele horário, com comercial, e eu tinha que esperar pra assistir, não era a hora que eu quisesse. E eu acho que isso foi muito importante pra mim, assim, sabe? Esse recorte, mas assim, esse tipo de situação, você crescer num contexto que você aprende a esperar desde o começo. Então, minha mãe tinha que pagar uma conta na lotérica, ela me levava junto, ela não me deixava me entretendo em algum lugar, e eu tinha que ficar na fila de pé. E ali, daí eu lembro que eu adorava ficar criando histórias na minha cabeça sobre as pessoas que estavam na fila.
como que eu achava que elas viviam. Então, gente, o TED é uma ferramenta muito poderosa, mas está se perdendo. As pessoas não estão sabendo lidar. Nossa, eu me lembro desses episódios de ficar na fila do banco com a minha mãe. Gente, tipo, é antigo isso, né? Muito! Porque eu não lembro a última vez que eu entrei numa agência, assim, só Eu pra... também não. Assim. Então eu imagino que as crianças de hoje também não entrem. Exato. Mas eu me lembro de esperar na fila do banco. Eu me lembro, por exemplo, de ir no supermercado com a minha mãe e a gente ter que ir antes de ir comprar as coisas, a gente tinha que passar num lugar onde você deixava vasilhames que eram os vidros dos refrigerantes. Sim. E aí vinha uma mocinha e aí ela contava assim, 1, 2, 3 de Guaraná. Aí ela anotava num papelzinho assim. Gente, era um tédio. 1, 2, 3, 4, 5, 7 Coca-Cola. 7 Coca-Cola. Aí ela te dava um papelzinho, assim, naquela velocidade, né? Naquela agilidade. E eu, criança, né? Assim, tipo, meu, por que eu tô aqui? Mas é isso, é formador de... Eu falo hoje, né, que eu tenho um pouco da teoria por trás da formação de traços, inclusive, de comportamento e personalidade, que parte da minha... Eu acho que hoje eu sou uma pessoa paciente, mas parte da minha paciência foi formada nesses momentos. Esses momentos, a gente às vezes não dá valor para eles, mas eles são o treino para quando você precisar ter paciência numa situação onde algo está em risco, Exatamente. caso você não tenha paciência. Exatamente. Eu acho que vai até além da paciência também, porque acho que paciência é um dos derivados que vem de benefício de você estar no tédio, mas de pensar mesmo. Porque eu vejo da minha própria, assim, geração de pessoas com a idade mais próximas da minha, que não cresceram diretamente na internet como as crianças hoje estão crescendo, que não pensa, não reflete. E às vezes, nossa, eu acho que eu penso demais. Mas às vezes eu acho que as pessoas não pensam de menos. Porque qualquer oportunidade, pensou, vai pro celular. Exato. E, tipo, pra mim é essencial eu ter meu tempo só pra ficar pensando. Só a cabeça no nada, assim. E aí no celular, você entra numa rede social, você tem ali algoritmos que estão totalmente treinados pra te mostrar só o que você quer ver, o que você já concorda, só pra validar o que você já pensa. Você não desenvolve o senso crítico. Exatamente. Você não tem a noção do seu redor. Exatamente. Pra mim é Isso aí terrível. a gente vai se fechando numa bolha cada vez maior. E é isso, e pensando de menos. Pensando de menos, Eu vi perigoso. esses dias uma reportagem falando sobre o que... E é lógico, eu tenho que seguir essas tendências, né? Então, uma reportagem falando sobre o que a gente vai precisar ensinar para as próximas gerações que estão entrando agora no mercado de trabalho, em termos de comportamento, em termos de como interagir e tal. E aí, a gente vai ter que começar a ensinar, e, gente, isso vai ter impactos na hora. A gente tem que começar a ensinar essas novas gerações a conversar com estranhos. Caramba. Porque essa nova geração, por ela evitar o tédio enfiando a cara na tela, ela deixou de aprender a conversar com pessoas que ela não conhece. Porque ela não conhece pessoas que ela não conhece. Sim. Ela conhece só a bolha íntima dela, ou ela tá com a cara enfiada na tela, conversando com aplicativos, jogando jogos, ou falando com as pessoas que não estão presentes. Quando a pessoa chega num escritório, que tem um monte de gente que ela não conhece, mas ela precisa mover agendas, fazer coisas acontecerem, ela vai ter que dar um jeito de conhecer aquelas pessoas e se fazer conhecer por aquelas pessoas não sabem iniciar essa conversa. Elas não sabem conversar com estranhos, porque elas nunca ficaram na fila do supermercado, do vasilhame, do banco, onde não tinha nada para fazer, e talvez fosse um momento onde você enxergasse pessoas estranhas conversando entre si, e você fosse formando esse conhecimento de que, sim, você pode bater um papo com quem você não conhece. As novas gerações não sabem fazer isso, e isso está impedindo o desenvolvimento delas. E eu acho que não é só como profissional, não, gente. É como ser humano. Sim. O ser humano não sabe mais conversar um com o outro, não sabe conhecer um ao outro. Gente, eu achei isso muito chocante. E vi uma mega oportunidade de negócio. Nossa, e nas empresas isso vai causar um embate de geração estrondoso, porque se hoje em dia já se fala muito disso, né, de conflitos de gerações dentro das empresas, já é uma pauta. E eu acho que para essa geração que tá vindo agora, parece que virou a geração recentemente, aí do ano passado para esse já é uma nova geração, né? Para essa, gente, o conflito geracional vai ser ainda maior. Como que as empresas vão lidar com isso? Porque aí as pessoas das outras gerações também vão ter paciência para ensinar alguém a falar com... Eu talvez não teria paciência para ensinar alguém a se comunicar, fazer uma coisa básica, sabe? Nossa, não sei o que vai acontecer.
Acho que elas não vão ter paciência, mas elas também não vão ter opção. A mão de obra vai ser toda essa daqui a pouco, né? E aí? O que fazemos? O que fazemos? Ou vão ter que arrumar jeitos de não se comunicarem, trabalhar sem se comunicar. Será que existe? Em vez de contratar, cria um monte de robô de IA. Um monte de bot. E pronto! Pronto, resolveu. Programados para conversarem entre si, pronto, gente. Então aprendam a conversar para ter emprego. Você não quer que a IA roube seu emprego? Aprenda a conversar. Fica a mensagem, pessoal. Aprendam a conversar para não perder o emprego. Vamos para outro assunto? Vamos. Não é preciso se posicionar sobre tudo. Louise Barsi destacou no Fin4X Summit que não é preciso opinar sobre tudo. Excesso de opinião reduz impacto e clareza, disse ela. O que vocês acham disso? Vocês acham que as pessoas estão dando opinião demais e língua solta e todo mundo dá palpite sobre tudo e sobre todos? Ou vocês acham que não? Acho que é isso mesmo, tem que dar palpite, tem que se posicionar, porque antes a gente não tinha acesso a todas essas coisas. Então muitas vezes a gente não se posicionava porque a gente não sabia. Mas uma vez que você sabe, você não tem que se posicionar? O que vocês acham? A gente tava falando disso agora, né? Teve não sei se ela era editora da Vogue. Eu não sei o que ela era da Vogue, mas uma da Vogue Brasil. funcionária- Um cargo de liderança na Vogue Brasil. Ela foi demitida porque ela soltou uma opinião, se expressou, tipo, de uma forma bem agressiva, opinião política. Tá. Só que assim, eu sei que moda envolve política, mas serviu para quê, além dela ser demitida? Então, talvez ela tivesse medido o que ela deveria falar, onde deveria falar, enfim. E até porque, gente, aí entra... Pra mim não tem nada mais insuportável do que pessoas e empresas que querem opinar sobre tudo o tempo todo, gente. Nossa, eu acho isso porque você não tem conhecimento pra falar sobre tudo, sabe? E tudo bem, ninguém precisa, ninguém tem conhecimento pra falar sobre tudo, então recolhe as sessões insignificantes. Mas assim, e nesse caso dessa líder da Vogue, as pessoas também esquecem que, tudo bem, a rede social era o perfil dela privado, mas ela é reconhecida como a pessoa X da Vogue. Então você está, sim, representando uma corporação, uma marca por trás, e o que você fala vai respingar nessa empresa. Isso vale pra todo mundo. Então, é óbvio que você tem que tomar cuidado com o que você fala nas redes sociais, sabe? Não tem essa, é meu espaço particular. Todo mundo tá vendo, todo mundo sabe que você tá na empresa X. Gente, sabe? Um líder tá sendo observado o tempo todo, né? O que a Ana sempre fala. Eu acho que as pessoas, elas querem ficar com o bônus da liberdade de expressão e não querem lidar com o ônus da repercussão daquilo que elas falam. E acho que essa maturidade é uma maturidade que não é só individual, é uma maturidade de uma sociedade que, sei lá, algumas gerações viveram um tempo podendo falar livremente o que elas pensavam nos seus respectivos ciclos sociais. Mas quando os ciclos sociais expandiram para as redes sociais, elas se deram conta, ou talvez não tenham se dado conta ainda, de que não é só... Aquilo não ficou no happy hour do seu time, aquilo não ficou no almoço de domingo da sua família. Gente, aquilo expandiu. Nossas e pode opiniões expandir aqui infinitamente. estão aí. Exatamente, é igual esse happy hour. Sim. Se esse happy hour não estivesse sendo filmado, ele teria um alcance. E o que a gente falou, um nível de repercussão. Mas hoje, o que você fala nas redes sociais é incontrolável. Sim. Isso pode ser tirado de contexto, isso pode ser usado fora de época. Então, na época onde você disse aquilo, com o nível de informação que você tinha, parecia fazer todo sentido, você mudou de opinião com o tempo e alguém vai lá, resgata um negócio que você falou 10 anos atrás e fala assim, ó, tá vendo? Ela falou que ela pensa assim, mas na verdade ela pensa assim, porque há 10 anos atrás ela falou totalmente outra coisa. Cara, mas há 10 anos atrás, talvez você pensasse diferente. Sim. E em 10 anos, seu pensamento evoluiu, seu nível de conhecimento evoluiu e a sua opinião mudou. E graças a Deus que é assim, porque é para isso que a gente tá aqui, pelo menos eu acho, para evoluir, para aprender. Agora, as redes sociais, elas pegam uma foto estática de algo que você disse num determinado momento, como um determinado posicionamento, com o nível de informação que você tinha e maturidade que você tinha, e tira isso desse tempo e traz para um tempo futuro, e aquilo passa a não fazer mais sentido, mas pode sim ser usado contra você. Sim. Então, acho que assim,
Isso que ela fala, eu achei interessante, né? Que o silêncio pode ser estratégico, mas também, por outro lado, agora eu vou trazer o outro lado dessa história. Eu também acho que tem gente que fica em silêncio demais. Sim. Eu acho que tem gente que se protege demais no silêncio, e aí eu vou trazer isso para o mundo do trabalho. Uhum. Em várias empresas e líderes com quem eu já conversei, eu já vi as pessoas falando assim, eu tenho vontade de falar sobre isso, eu não acho que tal coisa que está acontecendo é certo, mas eu tenho medo. Eu acho que se eu falar, vai ter consequências e eu vou ser a pessoa que vai sofrer essas consequências. Então as pessoas ficam medindo muito assim, Sim. às vezes até comprometendo seus valores e a sua integridade, porque elas não se sentem seguras em se posicionar. Vocês já sentiram isso em algum lugar? Eu já me senti assim, muitas vezes. E eu acho que por eu ter essa coisa muito fodida, eu tenho essa, não sei, essa repulsa por gente que opina o tempo todo. Eu acho que eu sou uma pessoa que vai muito pro outro lado. E às vezes é uma covardia, entre aspas, porque é isso que você falou. Às vezes, a pessoa que opina demais, ela às vezes não tá ciente das repercussões. E talvez a pessoa que fica em silêncio demais, ela tá ciente demais das repercussões e ela não quer arcar com nada, Ela entendeu? se apaga Exatamente, mas aí isso tem consequências negativas, né? Porque é o que a gente sempre fala também, no mundo corporativo, não basta você fazer e você ser bom, você tem que mostrar que você é bom e que você... E isso muitas vezes exige posicionamento. Sim. Então, aquela coisa que eu acho que até a gente foi comentado em um dos episódios, se você não disser que fez, alguém vai dizer no seu lugar. Então, esbarra muito nisso. Mas como encontrar esse equilíbrio entre estar falando de mais e de menos? É muito difícil. Quando eu tô mentorando pessoas, eu dou a seguinte orientação. Você se posiciona com aquilo que você vai ficar orgulhoso de defender em qualquer momento. Então, você não se posiciona para fazer bonito para os outros, porque isso não se sustenta ao longo do tempo. Você se posiciona porque você acredita de verdade que aquilo é o certo. E quando a gente acredita de verdade que aquilo é o certo, a gente tem força para sustentar isso em qualquer ambiente, em qualquer esfera de uma organização. Agora, se você se posicionou porque você queria aparecer, porque você queria preencher o silêncio, porque você queria brilhar no momento, falando aquilo que você achava que as pessoas queriam ouvir, esse é o tipo de posicionamento do qual, em geral, as pessoas se arrependem. Então, eu acho que um posicionamento, para ele sobreviver à passagem do tempo, vamos dizer assim, ele tem que estar embasado nas suas crenças e nos seus valores mais fundamentais. E quando eu lido com lideranças mais sênior, isso fica ainda mais forte. Sabe por quê? Porque quando a gente é mais operacional, vamos dizer assim, as decisões que você tem que tomar, elas são mais preto ou branco, sabe? Vamos para o lado A ou vamos para o lado B? A gente vai fazer isso em 2 dias ou em 10 dias? E assim, é tudo um pouco mais, assim, claro, por assim dizer. Quando você vai subindo na escada corporativa, as decisões que você tem que tomar têm muitas nuances, não é mais preto ou branco. Você tem que decidir entre 50 tons de cinza. E aí, você vai ter que justificar isso para as outras pessoas. Por que você escolheu aquele tom de cinza especificamente? Porque quem tá lá embaixo e não tá vendo o que você tá vendo, não tem acesso a todas as suas informações, não vai entender por que você fez aquela escolha. E você só vai conseguir se sustentar lá em cima, fazendo uma escolha que muitas vezes a maioria das pessoas não vai entender, não vai concordar e vai tirar pedra, se você tiver feito aquela escolha baseada nos seus valores. Você acreditava que era a coisa certa a fazer. É essa a escolha da qual você não se arrepende. Não é a escolha que todo mundo apoia, não é a escolha que todo mundo bate palma, não é a escolha... Eu diria que não é nem a escolha certa, é a escolha que você é capaz de sustentar ao longo do tempo. É essa que você não se arrepende. Então, se eu puder trazer alguma coisa para essa conversa, no sentido de guiar o nosso posicionamento, e quando usar o silêncio e quando se expor, vale a pena se expor se esse é um posicionamento que você acredita que é verdadeiro e ele se sustenta num valor importante para você. Caso contrário, realmente, talvez o silêncio seja a melhor estratégia.
E além de você sustentar o seu posicionamento, você demonstra integridade. Porque se você consegue sustentar isso e suas ações são baseadas nisso, você é uma pessoa íntegra. Acho que isso é uma qualidade a mais, principalmente no mundo corporativo. Com certeza. E não só sustentar quando te favorece, né? Pra mim, nossa, essa é uma das qualidades que eu mais admiro em qualquer pessoa, é ela aplicar o que ela pensa pra qualquer situação, mesmo quando aquilo vai desfavorecê-la. Isso pra mim é uma medida de caráter infalível. Não, eu já vi pessoas afundarem seu futuro em organizações porque elas fizeram a coisa certa e quiseram sustentar a coisa certa em todos os fóruns, em todos os momentos, com todas as pessoas. E isso fez com que as pessoas falassem, tá demais, entendeu? Tá demais, não tá rolando. Mas é isso. Ela foi justa com ela mesma. Exatamente. Talvez ela não tenha se arrependido de ter afundado a carreira dela naquele lugar por causa disso. Talvez ela esteja num sítio agora, muito bem com a vida, entendeu? É isso, muito bom. Tem mais um assunto aqui, vamos fazer mais um? Bora. Relações e carreira. Meu parceiro não quer trabalhar. Na discussão do The Ramsey Show sobre a falta de esforço de um parceiro e como ela pode afetar a carreira de uma mulher. Gente, a gente viu um vídeo sobre uma cirurgiã nos Estados Unidos e ela liga para um programa de televisão, não, de rádio, sei lá, um podcast nos Estados Unidos, que se chama The Ramsey Show. Quem quiser vai lá, procura e vocês vão achar esse vídeo. E nesse vídeo ela fala assim, eu sou cirurgiã de um grande hospital aqui nos Estados Unidos, eu moro com meu namorado é ator e ele não parece estar muito preocupado com o nosso futuro financeiro, eu não vejo ele se esforçar muito para ir fazer os auditions, né, ou seja, tentar ganhar papéis na televisão, que seria algo que um ator deveria estar fazendo, né? E ela falou assim, isso me incomoda um pouco, inclusive, eu tô já me preparando para comprar um apartamento. E ele disse assim para mim que eu posso pagar sozinha, que ele não tá no momento de contribuir e que eu posso fazer isso sozinha e que para ele tá tudo certo. E aí os hosts do podcast começam a dar risada. Eles começam a dar risada na cara dela e falam assim, eles só viram pra ela e falaram assim, você é uma cirurgiã. Como você está se colocando numa situação como essa? E aí eu queria ouvir um pouco de vocês. Vocês já viveram esse tipo de situação onde vocês se sentiam muito mais realizadas, assim, profissionalmente do que as pessoas do seu convívio ou parceiro específico, e como que foi isso para vocês? Ou vocês já viram isso acontecer com alguém? O que vocês acham desse tipo de situação? Nossa, tem tantas camadas. Em primeiro que ele não é ator, ele é desempregado, né? Se ele se define como ator, mas não tá indo fazer teste, gente. Não, e eu não acho nem que ele é desempregado, porque o desempregado tá se esforçando para procurar um emprego, né? É uma coisa temporária. No caso dele, não parece ser, do jeito que ela relatou. Nem o Joey de Friends. Eu lembro muito do Joey de Friends. Ouvindo isso. Ele pode até ser uma boa pessoa, mas assim, realmente a preocupação dela parece fazer sentido. Sim. Cara, isso é muito complicado. Eu tenho, por característica própria, eu sou muito obcecada por trabalho. Muito. Então, assim, a maioria das pessoas com quem eu convivo não são tão obcecadas por trabalho quanto eu, mas isso não é uma régua de que as pessoas são vagabundas, entendeu? É porque eu realmente tenho uma coisa assim, tanto que assim, eu não quero ter filhos, que o meu foco é esse, minha prioridade é essa e ponto final. Então, assim, eu entendo que eu não posso impor isso como régua para as outras pessoas, porque eu sei que eu até muitas vezes eu vivo num desequilíbrio e estou sempre buscando equilibrar, que outras pessoas estão sendo muito mais bem-sucedidas em equilibrarem os papéis do que eu. Então, eu não aplico essa régua para outras pessoas. E eu sou a primeira geração da minha família que foi para a faculdade, por exemplo.
Então a minha mãe era dona de casa, sabe? Essa coisa bem do sítio e tal. Então, assim, ninguém na minha família entende muito bem o que é você ficar trabalhando até de madrugada. E eu até comentei ontem com meu marido que eu lembrei que a minha mãe, na época, quando eu estudava, eu já era muito obcecada por estudo, ela mandava eu parar de estudar porque eu ia ficar cega ou louca. Ela sempre me falava isso. Então, assim, ninguém nunca entendeu muito bem. Só que eu entendo que é porque realmente eu tenho um hiperfoco nisso. Então, eu não acho que é um demérito das outras pessoas que convivem comigo. Mas, gente, meu Deus, eu jamais namoraria ou seria casado com uma pessoa que é uma disparidade. Porque pra mim é aí que tá. Eu acho que não tem certo e errado. Entendeu? Eu acho que se a pessoa não tem ambições na vida, ela tá no direito dela, ela vai arcar com as consequências disso. Aí eu acho que é muito mais a questão de, nessas relações que são construídas, que não são relações obrigatórias, né? Você escolhe quem vai ser o seu parceiro. Sim. Então você tem que ter um alinhamento de valores. Essa questão de como se encara o trabalho, como se encara as ambições materiais, os sonhos, os projetos, isso é um alinhamento muito importante de se ter. Então, com certeza tem uma tampa da panela pra ele, tem pra ela também. Ninguém tá errado, sabe? Mas eles estão totalmente desalinhados. Não, eu concordo muito dessa coisa de não existe a pessoa perfeita, né? Acho que já todo mundo já se deu conta disso. Mas a pessoa com quem você escolhe dividir a sua vida, você tem que concordar com ela em algumas coisas muito fundamentais. Então, dinheiro é uma delas. E eu sei que no Brasil é feio falar de dinheiro. Ainda mais quando você está falando de relacionamentos amorosos. Como você vai conversar com a pessoa que você ama sobre dinheiro? Que pessoa interesseira? Não, gente. Dinheiro é a maior causa de quebra de relacionamentos que existe. É a discordância sobre como encarar a vida financeira daquela família. Se você tem uma pessoa do casal que acha que dinheiro é algo importante, conforto financeiro é importante, ambição, crescimento é um valor daquela pessoa. E você tem um outro que fala assim, não, pra mim é a subsistência, é o mínimo necessário e tá tudo certo. Você acha que as pessoas vão conseguir conviver? Como que uma acompanha a outra? Não tem como. Não tem como acompanhar. E aí eu acho que assim, combinado não é caro. Se você conheceu a pessoa era assim, acho que tem 2 pontos aqui, como você disse, Mônica, tem muitas camadas essa história. Acho que tem 2 pontos. Tem muita gente que se junta com uma pessoa e acha que aquela pessoa vai mudar na presença do alecrim dourado dela. Então assim, nossa, eu conheci o fulano, ele é super frugal, mas quando ele conhecer o meu mundo sofisticado, ele vai gostar da coisa sofisticada também. Não vai. Tipo, ninguém muda ninguém. Então, assim, se você conheceu o fulano e ele era frugal, ele não vai se transformar no lobo de Wall Street só porque ele conheceu você, tá? Alecrim dourado. Então, procure alguém que gosta das mesmas coisas que você nesses pontos importantes, tipo dinheiro. Criação dos filhos é a mesma coisa. Responsabilidades dentro da família é a mesma coisa. Porque não tem nenhum problema, na minha modesta opinião, eu não tenho a verdade, mas na minha modesta opinião, não tem nenhum problema você ter uma mulher ambiciosa dentro de casa e um homem menos ambicioso, mas ele tendo mais liberdade de tempo e de responsabilidades, assumir responsabilidades que você que tem o big job não vai conseguir ter. Ele te complementa nesse papel maravilhoso. Exatamente. Estamos conversados, entendeu? Tipo, a gente se conheceu, a gente sabe que existe esse complemento e contando com isso, a gente vai crescer junto como família. O que não dá é você tá contando que essa pessoa vai evoluir e crescer junto com você, mas o que acaba acontecendo é que vocês crescem separados. Sim. Às vezes é até saudável ter essa relação de, tipo, alguém que tem o big job e alguém que não tá no mesmo nível, assim, nesse sentido, mas que conseguem se balancear. Pode ser que seja Nossa, eu acho até meio necessário, sabia? Porque eu não consigo ver. E aí tem até aquela fala polêmica do Thales, da G4, que foi muito tirado de contexto, assim, porque ele falou assim, Deus me livre a minha mulher ser CEO. Eu entendi o que ele quis dizer.
Porque, sabe, se é um valor pra ele, a construção da família, de um dos pais estar em casa, cuidando dos filhos, não tem como mesmo. Então, eu nem consigo imaginar, assim, você ser bem-sucedido na questão familiar se os dois são 100% focados em trabalho. Aí são outras coisas que vão desandar. Só que, pra mim, aí a gente esbarra em questões de gênero muito importantes. Porque, inclusive, no mesmo exemplo que eu citei, dos prints que eu vi de mulheres pedindo conselhos nesse grupo do Facebook, eu também vi uma outra publicação que era desse mesmo lugar e que eram eram compilados de mulheres que ganham mais do que os maridos e que estavam muito incomodadas com isso, porque tipo, meu Deus, mas e aí? Ele não vai poder ser o provedor da casa porque eu ganho mais. Aí pra gente viajar, talvez eu tenha que pagar a viagem dele, mas se fosse o contrário, não... Tava tudo certo. Exatamente. Tava tudo certo, não tem problema nenhum se for o contrário. Exato. E no mesmo caso dessa moça, se fosse o cara que fosse neurocirurgião e tivesse ligando para um podcast para pedir esse conselho, talvez ele ia ser escorraçado. Porque, nossa, como assim ele não quer ser o provedor e ser o homem daquela? Como assim ele quer uma mulher que ajude? Entende? Então a gente também esbarra nessas questões que são muito delicadas e ainda se questiona, quando é a mulher que tem esse papel de ser a mais ambiciosa, isso ainda é muito questionado e muito deslegitimado às vezes, e aí assim, às vezes o seu relacionamento é deslegitimado se você é a parte mais ambiciosa, sabe? Ele fica, nossa, mas o cara, entende? Então é complicado isso. Não, e assim, já tá, e aí não é mais opinião, né? Aqui é dado. Já tá provado que o casamento é um mau negócio para a mulher que quer crescer profissionalmente. Sim. Assim, os dados mostram que os homens que se casam e têm filhos, eles têm as carreiras mais rápidas, ganham mais dinheiro e vivem mais. As mulheres que se casam, elas vivem menos, são menos saudáveis, são menos felizes e são mais pobres. Ou seja, parece que casamento não é uma instituição desenhada para a mulher que quer ter sucesso profissional. E é por isso que fica ainda mais importante fazer uma boa escolha de quem vai te acompanhar nessa jornada se você quiser casar. Exato. Para a mulher, eu digo, porque, óbvio, se o seu parceiro não estiver disposto a dividir, a se alternar nos momentos onde o foco seu for o seu trabalho, onde você tiver mais demandas profissionais, porque não precisa ser o tempo todo, tá, gente? Por exemplo, na minha casa a gente tem 2 pessoas, eu e meu marido, para nós 2 o trabalho sempre foi muito importante. Tipo, a gente talvez seja a exceção onde os 2 têm big jobs a vida inteira. E a gente tá junto há quase 20 anos. E só que na minha casa sempre ficou muito claro que assim, nós somos iguais. E não espere que eu faça o papel da mulher aqui dentro, no sentido clássico da dona de casa. E eu também não espero que você vai me sustentar, em algum momento eu posso parar de trabalhar e você vai me sustentar no papel clássico do provedor. Eu também não espero isso de você. Então, estando isso claro e combinado com todo mundo, ele tem uma expectativa X com relação ao que ele vai encontrar em casa de arrumação, de dieta, tem comida quente esperando você. Não tem, nunca terá. Tipo, se você casar comigo, se a gente resolver ter essa vida junto, você vai esquentar sua própria comida todos os dias. E eu vou fazer comida pra você quando eu estiver com vontade, quando eu quiser te agradar, quando eu estiver com tempo sobrando. E o mesmo vale pra você. Você também pode cozinhar pra mim. Hoje na minha casa, se for ver cozinhar mesmo, o meu marido cozinha muito mais dentro de casa do que eu. Mas eu divido com ele a responsabilidade, tipo, eu contrato uma cozinheira e a cozinheira cozinha a comida do dia a dia. Então, assim, acho que não tem problema os 2 serem muito ambiciosos, muito focados na carreira, desde que as expectativas estejam combinadas. Tá combinado qual é o nosso papel? Tá combinado que você não pode esperar de mim? Não espere de mim o estereótipo da dona de casa ideal, entendeu? Eu tenho amigas que elas são super, assim, orgulhosas de serem a dona de casa ideal. Sim.
Ela fala assim, eu tenho uma amiga que fala assim, eu abro a cama pro meu marido dormir, assim, é como se ele estivesse num hotel. Ele chega no quarto, o pijama dele tá dobrado em cima da cama e a cama tá aberta. Eu falo assim, cara, maravilhoso, eu ia adorar. Nossa, eu quero casar com a sua amiga. Tipo, eu ia adorar chegar no meu quarto e a cama tá aberta igual a cama de hotel e o meu pijama todo dobradinho ali, mas dá pra ver que isso faz parte de um valor dela e ela se sente orgulhosa de ser a pessoa que faz isso. Se eu fosse obrigada a fazer isso, eu ia me sentir, sério, o cocô do cavalo do bandido. Eu falo assim, falhei na vida. Falhei na vida, porque não é o meu valor. Mas eu entendo que tem mulheres para as quais aquilo é um valor. Então, acho que o importante é você estar fazendo aquilo que você acredita que vai ser bom para sua vida e encontrar um parceiro que valoriza isso. Sim. Nossa, e quando eu conheci meu marido, uma das coisas que eu mais valorizei, que eu acho que fez eu querer casar com ele, é porque eu tava começando a empreender, eu tava no primeiro ano da minha empresa quando a gente se conheceu, e então tava ali, né, ralando muito para pouco resultado ainda, e ele desde o começo teve muito orgulho disso. Legal. Sempre. Eu sempre me senti muito admirada, sabe? Isso me impulsionou. Não só o orgulho, mas ele mesmo sendo de uma outra área completamente diferente, agora ele migrou pra minha área também, mas ele não era, ele já me ajudava com coisas operacionais, porque eu era muito sobrecarregada, porque eu fazia as coisas sozinha, e ele já me ajudava com várias coisas que qualquer pessoa podia fazer, sabe? Ele ia lá e fazia por mim, e ele, nossa, ele falava com orgulho, assim, sabe? Da minha empresa e tal, pras pessoas. Então, nossa, eu achei isso tão legal. E porque eu falei, cara, pra mim é isso, sabe? Pra mim isso tem muito mais valor do que pensar, não, eu quero casar com um cara que um dia eu possa ficar de perna pra cima que ele vai me bancar. Eu não quero isso, porque o meu valor enquanto pessoa, eu associo muito ao trabalho. Não tô dizendo que isso é certo, mas eu faço isso. Então, encontrar uma pessoa que valorize isso, né? E, repito, quando a gente é mulher, é mais difícil achar alguém que valorize isso do que para um homem. É muito mais fácil a mulher admirar essa característica no homem do que o contrário, né? Sim. Porque eu dei sinais desde muito cedo que eu não ia ser uma boa dona de casa. Gente, eu não sou mesmo. E eu sempre deixei muito claro. E ver que isso não era uma questão, muito pelo contrário... Nossa, é essa pessoa que tem que ser. Então, é isso, né? Não tem certo e errado, mas... Gente, eu acho que o resumo de todos os casos que a gente falou aqui é arque com as consequências das suas escolhas. É isso. É sobre isso. É isso. Cada um tem que fazer funcionar pra si. Exatamente. As pautas de hoje mostram que a liderança não começa no crachá, mas na clareza das suas escolhas. E a pergunta que eu deixo com você é: com quem e com o que você tem dividido a sua energia? Se esse episódio te fez lembrar de alguma escolha difícil, seja sobre a sua carreira, sua energia ou até sobre quem está do seu lado nessa jornada, compartilha com alguém que também está enfrentando dilemas parecidos, porque tem conversa que abre mais porta do que reunião de planejamento. E se você quer se aprofundar nesse olhar sobre produtividade com consciência, clareza e coragem, conheça o Produtividade Insana. É mais do que um curso, é um mapa para quem quer fazer escolhas que respeitam a própria sanidade. O link está aqui na descrição. A gente se vê na próxima call.